O que seria um Prime? Prime, na verdade, é aquela memória que ela vem por meio de uma dica, por exemplo. Tá tentando lembrar uma música, aqueles shows antigos, né? Aqueles programas antigos, qual é a música? Aquilo é um Prime. Toca algumas notas, opa, tô lembrando que música é essa. E o que isso tem a ver com o uso de creatina e com melhorar nossa memória? A gente tem vários tipos de memória. Então nós temos umas memórias mais explícitas. Essas memórias mais explícitas são memórias ali semânticas e episódicas. Semântica, por exemplo, é o que eu tô fazendo agora para lembrar disso. Eu lembro quais são os tipos de memórias explícitas e implícitas. Eu não lembro exatamente quando eu aprendi isso, porque provavelmente não foi no único dia. Estudando, fui revendo. Até para esse vídeo, eu peguei um conteúdo só para eu reler e pensar em novos exemplos. Falei se é didática, aprendizado de vocês. Então essa memória explícita semântica, eu não tenho exatamente quando que eu formulei ela. Diferente, por exemplo, de uma memória episódica. Eu lembro, por exemplo, o dia que meu cachorro, Robson, comeu cocô. Isso foi marcante para mim. Isso é uma memória episódica. Então a memória episódica ela é mais ligada a fatos e eventos. A semântica, mais conhecimento geral. Daqui a pouco vocês vão entender o que isso tem a ver, né, com creatina e aprendizado. Esse priming que eu falei, do tipo qual é a música, é uma memória mais implícita. Então você não sabe muito bem como é que você sabia aquilo. Tava meio que guardado, mas não é tão declarativo assim. Por exemplo, se você falar agora pra mim, cante 10 músicas do Legião Urbana. Eu nem sou fã, então vai ser mais difícil eu lembrar. Mas é uma banda famosa e talvez se eu começar a ouvir ali alguns acordes, eu já vou lembrar. Ou uma parte da letra, uma parte do refrão, e vou conseguir. Agora por conta eu não vou conseguir. Então eu tenho essa memória, mas ela é mais implícita. Eu tenho uma memória de procedimento, que também é uma memória implícita. Então uma memória de habilidades. Por exemplo, eu toco violão. Na hora que eu estou tocando, eu estou lendo ali os acordes, a partitura, e eu sei exatamente o que fazer. Isso aí eu não lembro como eu aprendi e vai meio que automático. Igual quando a gente entra no carro, coloca o cinto de segurança, né? Dá partida, se for um carro manual, coloca na primeira marcha, o carro automático coloca ali no drive, enfim. Não fica pensando exatamente isso, é meio que no automático. Mas às vezes você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, já tá ligando o carro, já tá puxando o cinto, né? Já tá dando a seta ali, olhando pra ver se tem carro, enfim. Isso é uma memória implícita, procedural. Nós temos memórias de condicionamento, reflexo e operante. Isso eu falo muito no curso 1 da Human Behavior, que é basicamente um aprendizado que a gente já traz por questão genética, tipo aprendizado de sucção ali quando bebê, ou por um aprendizado também de condicionamento. Do tipo, eu aprendi que se eu faço bons vídeos no YouTube, vocês vão dar like, vão comentar, vão reforçar isso. Espero que isso aconteça. Né? Então eu aprendi isso. Isso pode ser extinto. De repente, não, esse vídeo não rendeu. Tô perdendo meu tempo, o pessoal não tá gostando, eu vou fazer mais. Isso também é um aprendizado, tá? Por condicionamento operante. Eu não necessariamente vou lembrar exatamente quando que isso aconteceu. Só que, pô, não vale tanto a pena assim. Nós temos outros aprendizados ali que não são associativos, igual isso que eu falei. Por exemplo, habituação e sensibilização. Coloquei o dedo na tomada, tomei um choque e eu aprendi. Isso é uma sensibilização. A habituação é sentar nessa cadeira. Até esqueci a sensação que era. Meu quadril nessa cadeira, por exemplo. Né? E agora eu lembrei. Por quê? Eu estava habituado. Os neurônios que fazem essa comunicação de informação chegam por essa via aqui aferente, né, vai e volta, se habituaram. Então nós temos vários tipos de memórias. Então memória semântica, que é o que eu falei de eu saber esse conteúdo, episódica, saber o evento. Esse prime, que é essa memória um pouquinho ali mais inicial, do qual é a música, né? Condicionamento, reflexo e operante e memória não associativa, habituação e sensibilização. Quando fazem teste com a creatina para memória, muitas vezes eles veem memórias mais rápidas. Aquelas memórias que ficam direcionadas no córtex pré-frontal. São memórias rápidas, tá? Não só nele, tá, gente? Tem uma comunicação aqui, vários estímulos, mas enfim. Não necessariamente eu vou guardar por muito tempo. Por exemplo, no Alzheimer, o dano vai começar, né? O Alzheimer ele tem danos de memórias, por exemplo, do que a gente tem que fazer agora. Esqueci aqui o que eu ia fazer. Tem Alzheimer se isso aconteceu, tá? Só pra deixar claro, né? Como que ele começa. Ele vai se progredindo, né? Para um dano na memória retrógrada, do passado ali, né? De dias anteriores, tá? É até olhar a pessoa depois e falar, não lembro quem é. Mas no Alzheimer ele vai envolvendo várias áreas de memória. E muitas vezes vai começar por áreas ali de uma memória mais atual. Do tipo, como que eu me direciono ali para determinado local. Esqueci, mas não é um esquecimento ali que acontece no dia a dia quando a gente está sobrecarregado, né? É um esquecimento que vai se progredindo para outras áreas. Isso deixa claro como que envolve, nossa memória, várias áreas. Envolve o córtex, envolve o hipocampo, envolve várias áreas do hipocampo, inclusive. Várias áreas que se comunicam com o hipocampo, com a amígdala. Na hora que a galera testa a creatina, eles fazem testes que, na verdade, você está meio que fortalecendo uma memória mais aguda. Mas não quer dizer que você está aprendendo ou está melhorando sua memória como um todo. Então, peguei idosos, fiz um teste ali, dei 20 gramas de creatina, e ela sim, ela age nos neurônios, tá? Nós temos energia ali vindo de creatina nos neurônios. E aí depois disso eu vou fazer um novo teste de memória, e eu vi que quem tomou creatina foi melhor. Tudo bem, mas e a longo prazo? Aí vamos falar de aprendizagem aqui. A longo prazo a gente precisa de repetição. Essa repetição, por exemplo, como é que eu entendi essa memória semântica, né? Do que são as memórias episódicas, né? E semânticas, do que são as memórias de condicionamento clássico operante. Eu precisei repetir esse conteúdo. Não foi tomar creatina e ler. Quando eu repito isso, eu tenho o que a gente chama de potencial de longa duração, ou seja, tem um neurônio pré e pós-sináptico,
né? Eles estão se comunicando. Só que aumenta esse potencial. Daí eu uso mais um neurotransmissor chamado glutamato, principalmente. Não só ele, tá? Mas só para deixar mais didático, né? Então ele fica mais potente, dura mais e fortalece mais essa memória a longo prazo. O que a gente pode chamar de longo prazo é aquela memória que vai ficando mais estabelecida depois de 6 horas, tá? Alguns autores colocam assim, né? Memória de curto prazo, minutos a 6 horas. Longo prazo, mais do que isso, inclusive meses a anos. Essa memória, ela fica mais fortalecida pela repetição, tá? Por isso que você pensar, vou tomar creatina para aprender melhor. Então é isso que os estudos estão mostrando. Eu não estou falando que temos evidência que a creatina para memória é inútil. Eu estou falando que as evidências que mostram que ela é útil ignoram os diversos tipos de memória e efeitos a longo prazo. É isso que eu estou falando. Então, o mais importante você pensar em tomar creatina é você fazer a repetição daquilo que você quer aprender, por diversas estratégias que fortaleçam essa memória. E como eu falei sempre, né? Inclusive na One Behavior eu falo em quase todo curso, comportamento é função. Você tem que ter função nesse aprendizado. Se você não tiver função nisso, você não vai guardar. Então, na hora que você vê função, você vai liberar dopamina, que vai ativar sistemas de predição de recompensa, você vai ficar ali mais focado nesse tema, você vai encontrar maneiras de aprender ele de uma outra forma. Por exemplo, estou com um livro aqui para anatomia funcional. Eu não vou me basear só nele, por exemplo. Estou focado em determinado assunto aqui para o curso que eu estou criando para One Behavior. Peguei outro livro, Neuroanatomia Aplicada, Neurociência da Mente e do Comportamento. Então, eu tenho esse direcionamento, essa motivação, que eu já expliquei que não é empolgação, é diferente, que me faz estudar isso aqui e pela repetição não é ficar repetindo a mesma coisa, falando alto, né? Repetição ali da informação que vai gerando conhecimento. Através disso, então eu tenho essa memória de longo prazo, através desses potenciais de longa duração que fortalece que essa memória fique mais bem armazenada ali também em áreas do hipocampo, mas também do córtex pré-frontal. Ou seja, não dá pra gente falar de creatina para isso ainda. Eu não tô falando que não funciona, mas que eu não vejo muita utilidade em ficar usando 20 gramas por dia de creatina para isso especificamente, né? Se for testar, evite tomar de uma vez, que pode trazer alguns colaterais gastrointestinais. E não se iluda. Não tome isso achando que vou tomar agora e agora sim as coisas vão funcionar e eu vou aprender tudo. Faça a repetição do aprendizado por diversas maneiras que tenham funcionalidade para você. Não tem uma maneira específica. É melhor grifar o livro. É melhor explicar para alguém. É melhor fazer slide. Tem que ter função. Embora algumas dessas tarefas possam ser mais ou menos úteis a depender do caso, né? Por exemplo, grifar um livro, pode ser importante você grifar pontos importantes e escrever. Vai ficar grifando tudo, alguns estudos demonstram que não é tão importante assim. Posso fazer um vídeo sobre isso também depois, mas tem que ter função. Então nisso a gente vê que temos diversos tipos de memórias. E a memória que vocês querem fortalecer, creio eu, seja a memória semântica de assuntos específicos. E é essa memória que a gente fortalece por potenciais de longa duração, que vem justamente da repetição da informação, e que para a gente ter essa repetição de informação, a gente tem que ter o quê? Um comportamento motivacional direcionado para a repetição dessa informação nas mais diversas formas. Ficou longa essa frase, mas eu creio que vocês entenderam. Se vocês gostaram, comentem aqui, compartilhem se possível, curtam a página, ou curtam o canal aqui, na verdade, né? Para o YouTube entregar mais para vocês. E aí eu posso gravar mais vídeos explicando aqui também técnicas mnemônicas, técnicas de memorização. Até o próximo vídeo.